Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a minha vida e a tua vida nesse dia. Queridos, você já parou para perceber como o mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo? Pessoas que ficam sentadas de braços cruzados, carrancudos, com um olhar cético. Pessoas que estão satisfeitas com a mediocridade, que são incapazes de mirar alto, estão acostumadas com a mesmice e preferem mirar baixo. As palavras preferidas dessas pessoas são: eu não vou fazer, eu não vou conseguir, eu não posso, eu desisto. O texto bíblico sobre o qual nós vamos meditar hoje, ele traz alguns exemplos disso. E esse texto trata da história de uma mulher como outra qualquer, que num determinado momento da sua vida superou a mediocridade e pôde experimentar e receber um grande milagre da parte de Deus. Nessa história, o Senhor também nos mostra que se eu e você quisermos viver uma vida plena, alegre, próspera, viver acima da mediocridade, é necessário que você e eu passemos pelo tempo da mudança, sem o qual a nossa vida se limitará a uma repetição contínua das mesmas tristezas e do mesmo fracasso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 28. E abra também o seu coração e a sua mente para entender as 3 fases na vida de Ana: os anos da mediocridade, o ano da mudança e os anos da alegria. Os anos de mediocridade na vida de Ana foram marcados por 5 características. E a primeira delas foi a ausência dos milagres de Deus na vida de Ana. Diz a Bíblia que Deus havia deixado Ana estéril, portanto sem aquilo que ela tanto pedia e queria, que eram filhos. A segunda característica do ano de mediocridade na vida de Ana era a presença do favor de Deus na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Porque além do sofrimento de Ana por não ter filhos, ela ainda tinha que conviver com o fato de que a sua rival, Penina, tinha os filhos que ela, Ana, tanto queria. Uma coisa, queridos, é você ficar sem o seu milagre. Outra coisa é ver todos ao seu redor recebendo suas vitórias, recebendo as suas bênçãos, e eu e você ficar a ver navios. A terceira característica dos anos de tristeza ou do ano de mediocridade na vida de Ana era a afronta. Ano após ano, Ana era afrontada por Penina, que fazia de tudo para entristecer Ana, lembrando que ela não tinha condições de ter filho. E ela, Penina, tinha esses filhos. A quarta característica era a depressão. Diz a Bíblia que o resultado dessas afrontas de Penina para com Ana foi que Ana entrou numa profunda depressão, ao ponto de não querer comer, de não querer sorrir, de só reclamar e chorar dia e noite. A quinta característica dos anos de sofrimento de Ana era a mesmice. A palavra de Deus diz que entrava ano e saía ano e nada mudava na vida de Ana. Todo ano era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo sofrimento, era sempre a mesma tristeza. Querido, querida, para que eu e você saiamos da mesmice, dos anos de sofrimento, dos anos de tristeza, nós temos que passar a agir como Ana, que num determinado ano da sua vida resolveu tomar algumas atitudes que modificaram para melhor todo o resto da sua vida. E eu quero falar com você agora sobre o ano da mudança. E esse ano de mudança na vida de Ana teve 3 atitudes que revolucionaram a sua vida. A primeira delas é que Ana passou a chorar no ombro certo. Nos versículos anteriores, no versículo 8, que diz assim, que Ana chorava, que Ana reclamava para o seu marido. Mas já no versículo 10, mostra que Ana buscou chorar e reclamar e falar todas as suas dores, todas as suas aflições para a pessoa certa. Ela redirecionou tudo isso para Deus. E ela passou a buscar quem realmente poderia mudar a sua história. A segunda atitude que Ana teve no ano da mudança na sua vida é que ela fez um voto, ela fez uma promessa para Deus. E Ana disse a Deus, olha Deus, se você me der tanto a bênção que eu quero, eu vou devolver essa bênção para você. Eu vou dedicar essa bênção que eu vou receber totalmente ao Senhor. Querido, querida, antes que eu e você perguntemos a Deus o que Ele vai nos dar,
é necessário que eu e você digamos a Deus o que nós daremos a Ele. Ana redirecionou a sua motivação para a bênção. Olha, a bênção que o Senhor vai me dar, Deus, eu vou devolver para o Senhor. Qual é a real motivação por trás das bênçãos que eu e você pedimos a Deus? Ana mostrou para Deus que o seu Samuel, na verdade, seria o Samuel de Deus, pois ele seria do Senhor, assim que ele fosse desmamado. Será que a minha vitória, será que a tua vitória é também de Deus? Ou ela só visa o meu bem próprio, ou o meu benefício próprio, ou a minha alegria? Ou só a minha alegria, ou só a tua alegria? A terceira característica do ano da mudança na vida de Ana é que ela creu na palavra de fé dada pelo profeta. A palavra de Deus diz que Ana redirecionou a sua fé por acreditar que aquelas simples palavras do profeta, quando ela estava orando ali, que ela contou a sua situação para o profeta, dizendo que ela estava pedindo algo muito especial de Deus, e que o profeta falou para ela, olha, vai em paz, que Deus conceda o desejo do teu coração. Ana acreditou, Ana tomou posse daquelas palavras. Era tudo o que ela precisava para obter o seu milagre. Portanto, querido, querida, creia nas palavras de fé que eu vou profetizar sobre a tua vida. Creia que você vai receber o seu milagre nesse dia. E agora eu quero falar sobre os anos de alegria na vida de Ana. Anos que vieram com resultados das suas atitudes e que vieram no momento certo, na hora certa, no momento em que Ana tomou uma atitude. Coisas se modificaram, situações se modificaram na vida de Ana. E a primeira delas é que Ana esperou para celebrar no tempo certo e do jeito certo. Querido, querida, a nossa motivação não deve ser esfregar a nossa vitória na cara de nossas peninas que existem por aí, e sim na cara do diabo, que é o nosso real inimigo. No mesmo lugar onde Ana se prostrou, no mesmo lugar onde Ana chorou, no mesmo lugar onde Ana reclamou para Deus, foi ali, naquele mesmo lugar, onde Ana celebrou a sua vitória. Foi na casa do Senhor, diante do profeta Eli. A segunda característica dos anos de alegria na vida de Ana foi que no lugar da humilhação, ela teve dupla honra. Sim, porque a primeira coisa que aconteceu, a primeira honra que ela recebeu foi ter um filho. E a segunda honra, que depois que ela dedicou esse filho ao Senhor, o filho dela se tornou o maior líder espiritual que existiu em todo Israel. Um dia essa mulher que foi desprezada, um dia essa mulher que foi desonrada, recebeu a maior honra. Porque o filho dela, o filho da promessa, a bênção que ela recebeu se tornou a maior liderança em todo o seu país. E ela foi bendita naquele momento. Ela só não ganhou um filho, mas ela ganhou o maior líder espiritual que um povo podia ter. E a terceira característica dos anos de felicidade de Ana é que ela recebeu muito mais do que ela esperava. Ela queria um filho de Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que ela teve 5. Ao ponto de dizer que alguns comentaristas falam que ela teve muito mais filhos do que a própria Penina, do que a própria adversária. Querido, o que nós aprendemos aqui é que Deus sempre age dessa forma. Deus, quando vai me abençoar e vai te abençoar, Ele nunca age com conta-gotas. Ele derrama uma abundância de bênçãos sobre a minha vida. E eu quero te dizer nesse dia que você pode mais. Você pode ir além. Você pode viver acima da mediocridade. Querido, querida, Deus te levantou para ser cabeça e não cauda. Meu nome é Eliezer de Oliveira, servo do Senhor, pela misericórdia de Deus.